Excelente notícia para o torcedor vascaíno. O ponta Andrés Gomes se aproxima do nosso Vascão. Enfim, o segundo reforço do Vasco na janela de transferências e um grande reforço, inclusive, tá? Além disso, tem também informações importantes com relação a Evangelos Marinakis, né? O grego multibilionário que, de fato, queria comprar a SAF do Vasco. Hoje se alinha ao Botafogo. Eu vou trazer aqui a verdade sobre toda essa situação que, infelizmente, vai revoltar você nessa tarde de sexta-feira, amigo. Uma notícia que não deixa nenhum torcedor vascaíno feliz com relação à possibilidade que o Vasco perdeu de ter Marinakis como o grande nome da sua SAF. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você nessa tarde de sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que chega sempre pela parte da tarde, inclusive esse vídeo que você está assistindo agora e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo, né, de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre o que aconteceu nesta tarde de hoje, ou aliás, nesta manhã de hoje, né, no CT do CSA em Alagoas. O elenco Cruz Maltino realizou pela parte da manhã o último treino em Maceió antes de viajar para o estado de São Paulo, né? O Vasco que viajou terça-feira para Maceió, chegou na região à noite da terça-feira. Quarta, teve esse jogo importante, né, contra a equipe do CSA pelas oitavas de Copa do Brasil e tanto ontem quanto hoje realizou os treinos de preparação para enfrentar o Mirassol amanhã pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no CT do clube alagoano. O Vasco ele viaja direto, né, para São Paulo, não houve esse retorno ao Rio de Janeiro para ter aí um tempo de preparação maior e um tempo de desgaste também menor. O Vasco trata esse jogo de uma forma muito importante contra a equipe do Mirassol, um jogo decisivo para o Vasco dar uma aliviada olhando, né, o Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não vive uma boa fase, tá ali pertinho da zona do rebaixamento, inclusive tem o mesmo número de pontos que o Santos, que é hoje o 17º colocado do Brasileirão. Então o Vasco vai a São Paulo na busca dos 3 pontos, até porque olhando, né, o desempenho do nosso Cruz Maltino após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, até o momento são 6 partidas após esse período, 4 empates e 2 derrotas sem nenhuma vitória. Então, o técnico Fernando Diniz está sim pressionado a vencer esse jogo, o elenco Cruz Maltino também está pressionado a vencer essa partida e o Vasco vai encarar aí a equipe do CSA, a equipe do Mirassol, né, perdão, com essa responsabilidade da vitória. Após enfrentar o Mirassol amanhã, sábado, às 6h30, o elenco Cruz Maltino retorna ao Rio de Janeiro, folga no domingo e tem segunda, terça e quarta. 3 dias de treinos cheios, porque já na quinta-feira que vem tem o jogo de volta contra esse mesmo CSA das oitavas de final da Copa do Brasil. Amigo, daqui pra frente é sem descanso, né? A gente sofreu muito de fato com a eliminação da Copa Comebol Sul-Americana, mas eu acho que parando um pouquinho para pensar, o elenco do Vasco ele não tem grupo suficiente para estar em 3 competições e não descansar. A melhor coisa talvez foi o Vasco ter dado essa assentada, tá só em 2 competições para conseguir focar melhor nelas. E a gente espera, né, que na quinta-feira que vem esse elenco não faça vergonha, passe o CSA e chegue em mais um ano às quartas de final da Copa do Brasil. Animado, vascaíno? Deixe, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Mas vambora falar sobre coisa boa.
Vamos falar sobre grande informação, sobre grande reforço. Não é um reforço de peso, tá? Mas é um grande reforço. Um nome que muda o atual nível do sistema ofensivo do nosso Cruz Maltino. Eu, você, todos nós que reclamamos muito, né, desse sistema ofensivo do Vasco, quando o técnico Fernando Diniz chega na segunda etapa, olha para o banco de reservas, vendo David, Nuno Moreira e Verratti cansado, e ao olhar para o banco, vê Garré, Alex Teixeira e Lodi Augusto sem nenhuma possibilidade de alteração positiva no jogo, pelo menos o técnico Fernando Diniz terá uma boa opção agora para o seu ataque, que é o nome do Andrés Gomes. Uma baita informação que eu vou trazer aqui a você. Entretanto, antes de trazer essa notícia, tem um anúncio rapidinho aí do Renda Extra para você. Um recado bem legal, bem interessante e que pode mudar a sua vida. Se liga só. Amigo vascaíno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem rápida. R$ 300 a mais por dia, todos os dias, faria uma diferença na sua vida? Te ajudaria a viver assim mais tranquilo? Porque se a sua resposta é sim, eu tenho um recado para te dar. Porque tem seguidor inscrito aqui do canal que foi lá, aplicou e tá tirando exatamente esse valor diariamente só com o uso do celular. E olha, não é golpe, não é bet, não é casa de aposta, não é absolutamente nada. É um parceiro que tá comigo, inclusive aqui no canal, já há algum tempinho, um produto que ele entrega que eu verifiquei e por isso tô trazendo a vocês. É real, amigo. É realidade. E olha aí esse vídeo de um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco que começou agora e já tá tendo aí esse resultado. Pessoal, foi exatamente seguindo o ensinamento desse aplicativo que eu consegui finalmente me libertar, sabe? Eu tava cheio de contas em aberto, o salário mal dava pra segurar o mês, foi bem complicado. Aí eu achei esse aplicativo em um vídeo que explicava tudo certinho e dá uma olhada nesse valor, pessoal. Olha só, eu saquei quase R$ 5.000 nesse aplicativo no último mês, no Pix. É surreal isso aqui. Então, eu confesso que eu tava bem desconfiado no início, mas fiz mesmo assim e o resultado tá aí. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Olha, muito obrigado mesmo. E eu digo mais, faça você também, porque isso pode mudar a sua vida. Agora a pergunta que eu te faço é, imagina você aí do outro lado, daqui a alguns dias, com todo esse resultado, dando depoimento aqui no canal do Gigante Vasco. Então não perca tempo, clica agora no link, tá aqui na descrição ou no comentário fixado para entender o passo a passo. Aproveita e assiste agora mesmo. Até porque, amigo, isso daí pode sair do ar a qualquer momento, é uma oportunidade única. Então entra agora, aproveita e não deixa essa chance passar. Bom, amigo vascaíno, agora sim a gente pode falar sobre Andrés Gomes, esse colombiano de 22 anos de idade que iniciou a sua carreira em alto nível, vestindo a camisa do Milionários na Colômbia, foi vendido ao Real Salt Lake do futebol norte-americano por 3,5 milhões de dólares e chegou no ano passado ao Rennes da França pelo valor de 10 milhões de euros. Um jogador, amigo vascaíno, que com 22 anos de idade, pensando nas duas transações feitas, né, entre Milionários e Real Salt Lake e Rennes, né, clube francês, o jogador já movimentou mais de 80 milhões de reais. É esse o nome que o Vasco da Gama hoje tem negociações avançadíssimas para uma contratação, né? Que surpresa boa! Uma excelente notícia que o vascaíno esperava não é de hoje, mas ó, de muito tempo. Um atleta que tem, nesse curto período de tempo, passagens por Libertadores, vestindo a camisa do Milionários, passagens por MLS, US Open Cup, Leagues Cup, Copa Colombiana, Copa da França, Ligue 1. Então é um jogador assim muito rodado e que já disputou todas as competições aí possíveis, né, pelos clubes por onde passou. O que eu tenho a trazer a você neste momento: Vasco desde o mês passado, desde o mês retrasado, melhor dizendo, que já estamos em agosto, desde junho, negocia com o Rennes a possibilidade de uma negociação, de uma contratação, né, do ponta colombiano Andrés Gomes. É um nome que desde o primeiro momento o próprio diretor executivo Admar Lopes viu como uma grande contratação para o setor ofensivo do Vasco. Qual era o problema, porém? O Vasco, no primeiro momento, ele chegou ao Rennes, clube francês, e indicou a possibilidade de uma contratação por empréstimo com opção de compra. O Rennes estava irredutível quanto até mesmo ao empréstimo. Por quê?
Rennes fez um investimento de 10 milhões de euros. O clube francês, amigo vascaíno, não quis perder dinheiro e entendeu que um empréstimo do jogador poderia fazer com que o atleta automaticamente se valorizasse no Brasil, fosse colocado uma opção de compra baixa, que o Vasco inclusive propôs na primeira conversa com o clube francês, muito abaixo inclusive daquilo que o Rennes pagou pela compra do Andrés Gomes no ano passado, então as negociações diante disso acabaram não andando porque o clube francês queria dinheiro na mão, queria uma venda em definitivo logo no primeiro momento. Passou um mês, nenhum clube chegou ao Rennes com esse interesse de comprar o Andrés Gomes de uma forma definitiva logo de primeira. As propostas que chegaram de fato foram propostas relacionadas a mais um empréstimo com opção de compra e nesse momento, diante do período que passou de janela, o clube francês começou a entender que definitivamente a melhor opção para uma negociação seria exatamente o empréstimo. Então, deu sinal verde ao Vasco para retornar às negociações, retomar as tratativas. E o Vasco voltou. O diretor executivo Admar Lopes, que inclusive nesse momento se encontra em solo europeu, reabriu as conversas com o clube francês e as coisas andaram muito. O que eu tenho a trazer agora nesse momento é que Vasco e Rennes estão próximos de fechar um empréstimo até o meio do ano que vem. Uma opção de compra automática, praticamente uma obrigação de compra, mediante a metas batidas no Vasco, com valores que giram entre 5 e 7 milhões e meio de euros, ou seja, entre 32 a 48 milhões de reais. Esse é o valor que vai ser colocado no contrato que o Vasco da Gama poderá pagar caso o jogador bata as metas contratuais durante o período de um ano e o Vasco seja obrigado a comprá-lo no ano que vem. Um valor que pode chegar até a casa de 48 milhões de reais. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelo principal jornal francês nessa tarde de sexta-feira, que é o jornal L'Équipe. O principal jornal do mundo de futebol na França. A matéria diz assim, olha, o Vasco da Gama priorizou o Andrés Gomes na contratação, mesmo que isso significasse alternar paciência e insistência nas negociações com o Rennes, que buscava um acordo para um jogador que nunca atingiu seu potencial máximo desde que chegou ao Oeste, ou seja, na Europa, na França, no verão passado. Um acordo está em andamento e, segundo as informações, está sendo negociado com base em empréstimo com opção de compra automática por um valor que oscilaria entre 5 a 7 milhões e meio de euros, segundo fontes. Um jogador que, na temporada passada, foi comprado por 10 milhões de euros, tem, na sua passagem pelo Rennes até o momento, 17 partidas, 2 vezes na Ligue 1, e 3 gols marcados, tá, amigo vascaíno? No caso, 2 vezes sendo, inclusive, titular. O jogador ele não conseguiu se adaptar bem ao futebol da França, tá? Ele faz parte aí de um grupo de jogadores, inclusive, que o Rennes comprou na temporada passada, jovens atletas com potencial de crescimento, e hoje, né, o departamento de futebol do clube francês entendeu que o Andrés Gomes teve uma dificuldade de adaptação e hoje a melhor coisa é definitivamente uma saída. Lucas, por que um jogador tão bom, com uma perspectiva de crescimento tão grande, está neste momento querendo deixar a Europa para voltar à América do Sul e vestir a camisa do Vasco? Informação muito importante para trazer a vocês, amigo vascaíno, com relação a esse atleta Andrés Gomes é um atleta que é convocado frequentemente para a seleção da Colômbia. E ele quer continuar sendo convocado. E ele sabe que para ser convocado ele precisa ter minutagem. E acima de tudo, ele sabe que no Rennes essa minutagem dificilmente vai acontecer. Ele vai precisar se destacar muito, jogar muita bola para conseguir ser o titular da equipe e ter a minutagem suficiente para chegar à Copa do Mundo do ano que vem. Então, como ele quer ter minutagem para chegar na Copa, vestindo a camisa da seleção colombiana, o plano de carreira do jogador neste momento é um retorno ao futebol brasileiro, ficar durante esse período de um ano, jogando no Vasco da Gama, se destacando no Campeonato Brasileiro, para que no ano que vem, para a Copa do Mundo, ele esteja presente na lista de convocações. Sendo convocado, o objetivo de carreira do jogador é voltar ao futebol europeu, com mais maturidade, com uma adaptação futuramente melhor, mais desenvolvido após a passagem no futebol brasileiro. Esse é o plano de carreira hoje que o empresário do jogador tem para ele. Então a passagem pelo Vasco da Gama será essencial. É um movimento hoje muito visto em vários jogadores aí do futebol
sul-americano, se destacam em ligas aqui da América do Sul, Argentina, o próprio Brasil, Colômbia, vão para a Europa, batem lá, não conseguem se destacar, voltam para a América do Sul, principalmente para o mercado do futebol brasileiro, conseguem se destacar aqui, conseguem se desenvolver aqui e depois batem na Europa de novo. Algo semelhante, por exemplo, foi com o Gerson. Todo respeito por ser um jogador do rival, mas é uma realidade. Se destacou no Fluminense, bateu na Roma. Jogou na Roma, não conseguiu desempenhar aquilo que era esperado, voltou para o Brasil, para o Flamengo. Jogou toda aquela bola vista em 2019 com o Flamengo campeão da Libertadores. Então, o que o Gerson faz? Volta para a Europa para vestir a camisa do Olympique de Marseille. Esse movimento de mercado está sendo muito visto hoje por jogadores do mercado do futebol sul-americano. Por exemplo, será visto agora com Andrés Gomes. Foi para a Europa após destaque no futebol colombiano, quer voltar ao Vasco, amadurecer aqui, maturar aqui, para no futuro próximo, que é um jogador jovem, de 22 anos de idade, voltar novamente para o mercado do futebol europeu. Então, cara, a chegada de Andrés Gomes no Vasco da Gama é uma baita contratação. Não é um reforço de peso, mas é um grande reforço. Com toda certeza, será um dos melhores pontas, não apenas do Vasco. Do Vasco será o melhor, mas um dos melhores pontas do futebol brasileiro após a sua chegada. Baita notícia, cara. Uma notícia que anima o dia do torcedor vascaíno. Deixe a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com vocês este Fala Gigante, quero trazer uma informação aqui rápida com relação ao que rolou nestas últimas horas. Uma informação que sinceramente chateia o torcedor vascaíno. O Vasco hoje é um clube que tem sérias dificuldades financeiras. Essa situação do Andrés Gomes ela vai acontecer, mas já adianto, será uma compra com toda certeza parcelada em várias vezes, porque o Vasco não tem condições de pagar um valor tão alto à vista, né? O Vasco tá fazendo da forma que pode e o que tem à disposição para conseguir contratar esse atleta. E poderia ter grana, talvez, para contratar se tivesse um grande investidor por trás, como, por exemplo, hoje é o Botafogo, é o Cruzeiro, que com investidores conseguem fazer grandes investimentos. A última grande movimentação que teve no Vasco com relação à possibilidade da chegada de um investidor foi a situação envolvendo o Evangelos Marinax, né? O grego, multibilionário, magnata, dono do Rio Ave, dono do Nottingham Forest, dono do Olympiacos, que abriu negociações de fato com o Vasco. Hoje, porém, o GE trouxe a notícia que, diante mesmo de um interesse de Evangelos Marinax, um interesse real na compra por parte do grego da SAF Cruz Maltina, a negociação ela acabou não indo adiante por conta dos dirigentes Cruz Maltino. Informações é que o grego ele chegou até a trocar informações com o próprio John Textor, hoje CEO do Botafogo, né, para entender o mercado do futebol brasileiro e para entender principalmente o Vasco da Gama. O grego queria tanto adquirir a SAF Cruz Maltina que conversou com o John Textor, que trocou uma ideia com o John Textor. Alô, John, e aí, como é a SAF? Como é o Brasil? Como é o mercado brasileiro? Como é o Vasco? Olha que ponto o grego chegou para adquirir a SAF Cruz Maltina. Mas as coisas acabaram não andando, meu amigo, diante da postura dos dirigentes vascaínos, de acordo com o GE. Houve negociação, mas as negociações não andaram para frente. A pergunta que eu faço é, por quê? Por que os dirigentes do Vasco da Gama, por que a rapaziada que administra a SAF do Vasco não andou com as negociações com o Marinax? É duro, é triste, é a verdade, mas é uma verdade que deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor. E aí, a gente vai ter que aguentar o que irá acontecer. Porque se a situação hoje no Botafogo já está boa, meu amigo, ela tende a melhorar e melhorar muito. Porque hoje, o John Textor, ele tem um grande problema com a sua rede de multiclubes, né? A rede multiclubes. John Textor, ele é dono da Eagle. A Eagle é a empresa que gerencia todos os clubes do John Textor. No caso, o Crystal Palace, no caso, o Botafogo, o Lyon e outros, né? Salvo engano, clubes que também detêm a Eagle. Só que o Botafogo, ele, nesse momento, aliás, o próprio John Textor, ele tem uma relação muito estremecida com o Lyon. E o John Textor, ele falou, ó, não tomo mais conta do Lyon, tô pulando o barco, tô saindo fora. E diante dessa situação, qual é o objetivo hoje do John Textor? Olhar para o Botafogo. O John Textor entendeu que a moeda brasileira é desvalorizada, que com muito investimento para o Botafogo
sendo feito significa pouco investimento para ele, porque John Textor é americano, ele recebe $1 que vale R$5, só para uso de comparação, então não precisa tirar muita grana do bolso para fazer muito futebol aqui. E eles sabendo disso, agora, meu amigo, os olhares dele está voltado apenas para o Botafogo. Então, qual é o objetivo hoje do John Textor? John Textor é dono da Eagle, que tem todos os clubes. O John Textor tem por objetivo hoje pegar o Botafogo e separar da Eagle, fazer do Botafogo um clube fora dessa rede de multiclubes de John Textor. Ou seja, o dono hoje do Botafogo não será mais diretamente a Eagle Holding, mas o próprio John Textor. Esse é o objetivo do norte-americano. Mas para isso, o próprio John Textor ele precisará comprar as ações do Botafogo da Eagle. Olha que loucura, né? Inclusive essas coisas já estão acontecendo. Hoje o próprio John Textor ele já abriu conversas com os sócios da Eagle, né? A Eagle é uma empresa que está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, para você ter noção. Então já houve essa conversa com os sócios da empresa para fazer essa recompra, e quem se dispôs a ajudar o John Textor é o Evangelos Marinax. O grego que estava poucos meses atrás querendo comprar o Vasco, já que com o Vasco as coisas não andaram, ele bateu no John Textor. Alô, John, ó, tô vendo o que você tá fazendo, tô a fim de te ajudar a adquirir o Botafogo. Tô dentro desse projeto, vambora junto? John Textor não é bobo nem nada, falou, vambora, vamos junto. Então, meu amigo, a situação é a seguinte, se a coisa pro Botafogo já tava boa, ficou ainda melhor, porque ele terá o John Textor, que nitidamente é um cara que fez, assim, em pouco tempo, uma revolução no Botafogo, e terá hoje o que talvez é um dos melhores donos administrativamente de futebol do mundo, que é o Evangelos Marinax, que tem ao seu lado o Edu Gaspar, também à frente do clube. Então, amigo, a situação do Botafogo ela é melhor do que se encontra hoje, olhando para um futuro próximo. As coisas estão andando, tá? Marinax, que, olha, é um baita investidor, pode estar aí à frente também do Alvinegro. Enquanto isso, o Vasco da Gama tá aí, chupando o dedo, né? E tendo dificuldade para achar contratações no mercado. Que fase, amigo vascaíno? Que fase. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.